Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Vamos estudar um pouquinho esse capítulo que é longo, olha, são 57 versículos, que conta a história de Abimeleque. Então você pode perguntar assim, mas o senhor falou que esse camarada foi terrível e a Bíblia gasta mais sobre ele? Sim, para que a gente aprenda as lições. Lembra-se que eu disse no começo, se você está com a gente aqui desde o início de Juízes, o autor de Juízes, possivelmente Samuel, tinha a intenção de não contar uma história. O assunto dele não era contar a história. O assunto dele era tirar lições da história. Esse é o foco de quem escreve. Se você tem esse foco na cabeça quando vai ler o livro, você vai entender por que alguns assuntos aparecem aqui. Então aqui um grande capítulo para falar de um homem que foi terrível, foi egoísta. Abimeleque era filho de uma mãe cananita. Seu pai, Gideão, casou-se com ela para fazer essas alianças, né? Agora, veja um detalhe, que Deus tinha dito lá atrás para eles: não se casem com o povo dessa terra, não adorem os seus deuses, não mencionem os seus deuses, porque senão vocês vão começar a adorar os deuses. Não se casem, não deem suas filhas em casamento, não receba as filhas dele, não faça nada disso. Essa mistura não é boa, não é saudável, vocês vão perder o contato comigo, vão esquecer de mim. Exatamente o que aconteceu. No finalzinho aqui do capítulo anterior, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os inimigos ao redor. Não lembraram. É fácil, né? Quando está doente, a gente vai ao médico e vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, pode deixar e tal. Passaram-se os sintomas da doença, parece que a gente não precisa mais de nada. Tem gente assim. Conheço pessoas que têm problemas sérios de pressão alta, não tomam remédio. Não vou ficar me enchendo de droga, tem que tomar. Essa questão de pressão alta, esse é um agente silencioso, tira a vida das pessoas silenciosamente. Daqui a pouco morreu. Por quê? É pressão alta. Vem assim avassaladoramente. Então tem que tomar o remédio. Não tomo droga, toma um remédio, seja fiel. Não se esqueça. Hoje você não está com pressão alta, não vou tomar. Toma. Pessoas que tomam remédios controlados, né, bipolaridade, por exemplo, elas ficam bem e param de tomar porque ficam bem, volta tudo. E até se adaptarem de novo ao remédio, demora mais 2 meses. Imagina isso. Não pode esquecer dessas coisas. Não pode esquecer que eu sou pecador e dependo de Deus sempre. Eu não dependo de Deus só quando eu tenho problemas, é sempre. Na alegria e na tristeza. É mais ou menos essa história. E esse Abimeleque era filho dessa mulher cananita. Existia um tipo de casamento chamado naquele tempo casamento amigável. A mulher não morava com o marido, ela morava com os pais e os filhos eram incorporados à família dos pais, dos seus pais. Mas o marido visitava, era um casamento amigável, visitava essas mulheres. Deus aprovava isso? De jeito nenhum. Deus aprova uma pessoa, 2 pessoas, aliás. Uma só carne de 2 pessoas que se amam, vão viver juntas a vida. São diferentes? São, vão passar perrengues, vão passar, mas estão juntas. Aprendem uma com a outra. Quando a coisa não começa, eu não quero mais você, vou pegar outra pessoa. Eu também não quero mais você, vou pegar outra pessoa. Nós parecemos crianças, irresponsáveis. Desculpe. A gente não gasta tempo tentando. Embora algumas pessoas até tentem, mas isso é um casamento amigável. Ele ia lá, ficava um tempo e ia embora para casa. E esse Abimeleque cresceu sabendo que ele era filho do grande Gideão. O viu várias vezes. Mas eu creio que a estrutura espiritual dele era toda cananita. Ou pelo menos um grande sincretismo religioso. Um grande sincretismo, uma mistura. Bom, então, esse Abimeleque, eu vou resumindo aqui, não vou lendo muitos versos, vou resumindo, mas ele falou para toda a geração, e aqui diz assim, toda a geração da casa do pai da sua mãe, quer dizer, lá
lá onde eles moravam, da família cananita, que estava dentro do sistema de Israel. E ele disse assim, olha, nós somos 70 filhos, fora as filhas, hein? Somos 70 filhos. Como é que vamos fazer? Os 70 vão sentar e vão dirigir o povo de Israel? Porque Gideão, eu não mencionei, né, mas foi pedido que Gideão fosse rei. Ele disse, não vou ser rei. Não vou ser rei. Vamos continuar aqui, mas eu não vou ser rei. Essa questão da sucessão, você não tem... Ele até teve consciência. A sucessão do rei e o filho pode ser muito fraco, pode se desviar. Não, vamos ficar assim mesmo. Vamos ficar assim. E aí que ele mandou fazer a estola, tal, e ela foi adorada e deu aquela situação toda. Mas ele incita os seus parentes de que um só deveria governar. Os 70 não. E quem poderia ser? Ele. O que ele faz? Ele vai até onde moravam os seus irmãos, porque ele teve apoio, olha. Esse texto aqui é importante. E deram-lhe, verso 4, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiam. Ele fez um exército particular de mercenários. Ele teve apoio financeiro para sua campanha de rei. Olha só. E quem deu esse apoio? Os pagãos, podemos dizer assim, os seguidores de Baal. Eles deram dinheiro para que ele pudesse fazer a campanha e seguir para ser rei. Ele alugou um exército e chegando. Foi à casa do seu pai em Ofra. O pai morava em Ofra, ele morava em alguma cidade que não Ofra, com sua família cananita. Reuniu os irmãos e matou 70 irmãos, menos um, Jotão. Então ele matou 69. Deve ter sido uma carnificina tremenda. E aqui diz que sobre uma pedra ele os matava. Cortava a cabeça, achatava a cabeça, não sei o que ele fazia. Mas você imagina aquela fila de irmãos aguardando para serem mortos? Esse foi Abimeleque. Abimeleque usou de força, de mentira, de apoio dos adoradores de Baal para ser o rei de Israel. Você não vê aí uns contrassensos bem tristes, bem terríveis? Então ajuntaram-se todos os cidadãos de Siquém, foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que fica perto em Siquém. Ali no Monte das Bênçãos, não houve bênção nenhuma nessa situação. E se ele foi nomeado rei ali, ou proclamado rei, o seu juramento foi falso. A menos que ele tenha feito um juramento assim, eu vou servir a Baal e a Jeová. E foi num lugar muito especial. Mas Jotão, que se escondeu, proclamou em alta voz para os cidadãos de Siquém. E disse assim, bom, vou contar uma parábola. Essa é a primeira parábola da Bíblia, sabia? Essa é a primeira parábola da Bíblia. Ele vai contar uma parábola e diz assim, bom, a floresta estava procurando um rei. Então começaram. Oliveira, você deve ser o nosso rei. Aí ele disse assim, não vou reinar sobre vocês. Eu deixaria de produzir meu óleo. Minha função é produzir o meu óleo. Então não vou ser rei. Que Deus e os homens em mim prezam. Eu tenho que fazer o que eles esperam de mim. Bom, então vamos à figueira. Figueira, e aí? A figueira disse, não. Se eu fosse rainha, vamos dizer aqui, eu deixaria de produzir minha doçura. Imagina, eu nasci para isso. Aí vem a videira. Então você vai reinar sobre nós. Não, também não. Eu vou deixar de fazer meu vinho, meu propósito é esse. Bom, então todas as árvores disseram ao espinheiro, espinheiro, vem tu e reina. E o espinheiro aceitou. Pode me ungir como rei. Essa era a comparação com Abimeleque. E eu quero vocês todos debaixo da minha sombra. Podem vir e se refugiar aqui. O espinheiro era um arbusto muito comum. Na época
da secura, ele pegava fogo, e ficavam pegando fogo um no outro. Na selva é assim, né? Seca tudo, nós vimos isso em Angola, seca tudo e o fogo vai pegando aqui, ali, o sol brilha numa pedrinha, põe fogo, o vento, vai embora. E eles pegavam fogo, mas eram árvores baixas, e ele diz assim, o espinheiro não se toca, né? Ele diz assim, venham se refugiar na minha sombra. A sombra de um espinheiro é baixinha, é difícil, não é? É difícil. Não dá para se beneficiar disso. Ele falou sobre isso e fez essa comparação. E ainda mencionou que esse espinheiro ia pegar fogo. Ele ia destruir os outros, ou os outros deviam destruí-lo. Ele deixou no ar isso. O meu pai foi um grande líder, mas esse é um espinheiro. Ele não sabe qual é bem o seu propósito. O espinheiro era usado para fazer a fogueira, começar a fogueira, uma mecha boa para fazer uma fogueira. Então, ele vai queimar vocês, ou vocês queimem a ele. E fugiu. Aí, então, Abimeleque, já 3 anos no poder, imagine só o que ele deve ter feito, esse sincretismo religioso. Deus colocou um espírito de aversão entre os cidadãos de Siquém e Abimeleque. E esses começaram a agir contra Abimeleque. Começaram a colocar pessoas na estrada com muita violência, roubavam caravanas que tinham o dinheiro do rei. Então, Abimeleque estava sendo acossado aqui. Os cidadãos de Siquém puseram contra eles homens de emboscada, verso 25, em cima do monte. Então ficou uma situação bem ruim. E veio também Gaal, filho de Ebede, verso 26, com os seus irmãos estabelecerem Siquém. E eles começaram a falar sobre ou contra Abimeleque. E aqui dá uma situação toda. Abimeleque soube através de Zebul, que era o seu comandante, e eles iam pregar uma peça, tanto em Gaal como nos siquemitas, nos de Siquém. E forçaram, de uma certa maneira, Gaal lutar contra o exército de Abimeleque, e depois Abimeleque destruiu Siquém para garantir o seu poder. E aqui a história está bem narrada por aí e tal. Ele ainda colocou, queria matar mais pessoas que estavam protegidas numa torre, e se aproximou tanto dali, e uma mulher pegou uma pedra grande, jogou e esmagou a sua cabeça, ele morreu. E essa própria mulher diz assim, me mate, porque vão dizer que eu matei, não é o rei, a mulher o matou, o moço a atravessou e ela morreu. Ela pediu para ser morta. Ele morreu e os homens cada um seguiu o seu caminho. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter matado os seus 70 irmãos, no caso 69 irmãos. De igual modo, verso 57, todo o mal dos homens de Siquém Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jubal. Quer dizer, ele disse, né, se vocês não queimarem, ele vai queimar vocês. E a história segue. Aparecem outros juízes aqui e tal, mas você percebe a escolha de Abimeleque, do poder, do orgulho, não é? Matando pessoas para conseguir um lugar, matou 69 irmãos, um atrás do outro com fila, para ter o poder. Há pessoas que fazem qualquer coisa para ter o poder. A gente não tem ideia nesse submundo que a gente não conhece, o que as pessoas fazem para manter o poder. A guerra do tráfico entre os morros ou entre as comunidades de baixa renda tiram a vida simplesmente para estar no lugar deles. Isso aqui é um espírito satânico, diabólico. Mas isso pode acontecer também na família, pode acontecer na igreja. Pessoas não matam fisicamente, mas matam a amizade, matam a ligação entre as pessoas, matam a autoestima de alguém. Isso é uma coisa séria. Então não para. Como eu disse, a gente se esquece de Deus, a gente segue o próprio caminho. Abimeleque não tinha nenhum pacto com Deus. O pacto era com ele mesmo.
ele acabava com aqueles que queriam tomar o seu lugar. E acabou com os seus irmãos. Possamos aprender uma grande lição aqui. Vamos ficar no lugar onde Deus nos coloca. E não vamos nos colocar no lugar de Deus. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Vamos orar. Pai amado, pedimos a Tua bênção e que essa história possa nos animar a andarmos em comunhão contigo, a andarmos juntos nessa jornada e valorizarmos o que o Senhor tem feito e quem o Senhor é para as nossas vidas. Mostrar que o nosso Rei está habitando em nosso coração. Não somos nós mesmos, mas estamos ligados ao Senhor, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abençoa-nos neste dia, em nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui, o programa segue e amanhã a gente vai estudar juntos o capítulo 10. Até lá. Existe um ditado popular que diz: o que aqui se faz, aqui se paga. Ele nos lembra de que nossas escolhas cobram salários e muitas vezes pagamos caro por decisões impensadas. Um exemplo claro deste conceito pode ser visto nitidamente no capítulo 9 de Juízes. Logo no início da narrativa, encontramos Abimeleque, um dos 70 filhos de Gideão, diante do povo de Siquém, pedindo apoio político para governar o povo de Israel. Mas, para que o plano desse certo, ele se propôs a eliminar todos os seus irmãos, os quais poderiam ser seus concorrentes ao poder. E assim aconteceu. Em uma espécie de sacrifício macabro, Abimeleque assassinou 68 de seus irmãos sobre uma pedra, porém um conseguiu escapar. Seu nome era Jotão. A história que se segue é recheada de conflitos, mortes e sofrimento. Jotão, o sobrevivente do massacre, foi diante do povo de Siquém e os alertou que eles sofreriam as consequências por ter apoiado um homem tão cruel a se tornar líder do povo. E não demorou muito até que suas palavras se tornaram realidade. Depois de 3 anos, o povo de Siquém se voltou contra Abimeleque e uma guerra civil se iniciou com cenas lamentáveis de crueldade e traição. No fim, ambos acabaram derrotados. Siquém teve sua população dizimada, com diversos inocentes mortos pelos soldados de Abimeleque, enquanto que Abimeleque morreu de forma trágica e vergonhosa. Os últimos versos do capítulo 9 de Juízes declaram: assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. A Bíblia deixa muito claro que nesta vida colhemos os frutos que plantamos. Assim como alguém que planta laranja não colhe uvas, da mesma forma, alguém que planta injustiças, crueldade e ódio não colherá respeito, bondade e nem amor. Sabe, hoje é dia de semear. Cada escolha, cada decisão, cada forma de se relacionar é um tijolo na grande construção de sua existência. Então, pense com sabedoria nas sementes que você usará na seara de sua vida. Assim, você não será pago ao colher um fruto indesejado no período da colheita. O Santo Espírito desceu do céu, veio aqui habitar em mim, bem lá dentro do meu coração, onde só existia um vazio. Vem transbordar com teu poder, vem retirar o que há de mim, pois quero ser um filho teu, andar contigo no jardim. A cada dia vou viver como se fosse o amanhã, pois à meia-noite ele vem pra encontrar quem me esperou. Quem me esperou. Esse mesmo Deus tudo criou, fez o céu, o mar, a terra, o ar. Ele
ele fez questão de fazer com as próprias mãos. O homem, ó Senhor, vem transbordar com teu poder, vem retirar o que há de mim, pois quero ser o filho teu, andar contigo no jardim.